Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem e se cuidando por causa da pandemia do Covid, né, que não tá para brincadeira, o negócio é sério mesmo. Espero que todo mundo esteja tomando aí todos os cuidados com sua saúde, tá certo? Mas por aqui tá tudo bem, a gente continua nosso curso. A aula de hoje vai ser sobre a origem da filosofia, será a segunda aula aí da introdução à filosofia que a gente está estudando, tá certo? E o que é que a gente vai debater na apresentação de hoje, o que é que a gente vai falar, o que é que a gente vai conversar. Vamos conversar sobre a tradição mitológica que havia antes do início da filosofia, as causas históricas para o surgimento da filosofia e as primeiras teorias dos primeiros filósofos. Vamos ver como é que está a apresentação de hoje, né? Então, primeiro ponto aí, antes da filosofia, o pensamento mitológico. Vocês devem estar perguntando o que é a mitologia, né? Qual é a definição da mitologia? Mitologia é a coleção de mitos de um povo. E que danado é mito, professor? Mitos são histórias passadas de geração em geração, inicialmente, na maioria das vezes, por meio da tradição oral, mas em alguns casos essas histórias foram registradas com a escrita. Então, o mito ele é quase sempre oral. Uma tradição oral, o que é passado assim, oralmente, né? Ou seja, histórias são contadas pela geração mais velha, a geração mais nova ouve. Mas, em alguns casos, como foi o caso, por exemplo, dos gregos, dos romanos, entre outros, essas histórias foram escritas, então criou-se um registro escrito dessas histórias. Mas a maioria das vezes era só a tradição oral mesmo, tá certo? Os mitos pretendem oferecer uma explicação para o funcionamento da natureza, estabelecendo uma relação causal entre os fenômenos naturais e os elementos sobrenaturais. O que significa uma relação causal entre os fenômenos da natureza e os elementos sobrenaturais? A ideia é que expressa no mito, né, o que há em comum entre várias mitologias diferentes, é que essas mitologias procuram explicar o funcionamento da natureza a partir de causas que se encontram fora da natureza. O elemento sobrenatural é aquele que está fora do mundo natural, aquilo que a gente não consegue ver, não consegue observar com os nossos sentidos humanos normais, tá certo? Então esses elementos que estão fora da natureza seriam a causa dos fenômenos que estão dentro da natureza. Então qual é a explicação do mito para o fenômeno da chuva, por exemplo? Por que chove? A explicação mitológica é chove porque tem um deus da chuva que quis que chovesse. Por que venta? Quando bate um vento assim, por que esse vento está chegando agora? A explicação do mito é porque há um elemento sobrenatural ali, pode ser um deus, mas pode ser um espírito, pode ser um demônio, alguma coisa assim, que está fazendo o vento chegar naquele momento. Então a ideia de que por trás do mundo natural, o mundo que a gente consegue ver com os nossos sentidos, existem elementos que estão atuando, né? Escondidos, ocultos por trás desse mundo que a gente consegue enxergar. E as causas do que a gente consegue ver são esses elementos que a gente só consegue imaginar, né? Ou seja, os mitos oferecem uma explicação do mundo real a partir de histórias sobre deuses, espíritos ou outros elementos sobrenaturais que faziam parte da imaginação coletiva do povo. Então o povo ele imaginava esses elementos sobrenaturais e acreditava que esses elementos sobrenaturais, deuses, espíritos, etc., estavam, na verdade, influenciando o comportamento do mundo natural, fazendo o mundo natural se comportar da maneira como ocorria na realidade. Tá certo? Então, o mito se acabou? A gente pode pensar assim, né? Na verdade o mito não se acabou, ele continua. O mito hoje em dia é mais fraco do que era na época dos gregos antigos, por exemplo, né? A tradição mitológica hoje é um pouco mais fraca na imaginação do povo, mas continua. Populações do mundo inteiro continuam contando histórias aí sobre fantasmas, sobre espíritos, sobre criaturas aí sobrenaturais, né? Como é que se diz? A mula sem cabeça, o fantasma, tá certo? E outros elementos aí também que a gente não consegue observar com os nossos olhos, né, com os nossos sentidos, mas que se acredita que existem e ainda se contam histórias sobre esses seres sobrenaturais. Então o mito não se acabou, tá certo? Outra coisa interessante a gente perceber sobre o mito é que o mito representa uma compreensão da natureza que não é falsa, na verdade, ela é simbólica. O mito é uma verdade simbólica sobre o funcionamento da natureza. As histórias mitológicas são falsas se você considerá-las como histórias para serem entendidas literalmente. Mas se você buscar a simbologia por trás das histórias dos mitos, muitos mitos você vai perceber que na verdade estão falando coisas corretas, coisas verdadeiras, tá certo? Só que claro que expressa de uma maneira simbólica, que era a maneira como as pessoas, né, os povos antigos tinham para se expressar sobre os acontecimentos do mundo, era através dessa linguagem simbólica, que era a linguagem do mito. Então, e o que é que mudou, né? Vamos falar então de como a filosofia surgiu. Inicialmente, historiadores da filosofia explicavam sua origem através da tese do milagre grego. Milagre grego, veja só.
Ou seja, como algo que ocorreu sem nenhuma explicação racional, parecendo ser um milagre. Será que está certa essa explicação? Isso, na verdade, era uma historiografia muito ruim, né? Hoje podemos afirmar que essa explicação está incorreta. Vamos ver aqui algumas causas que explicam o surgimento da filosofia na Grécia Antiga no século VII a.C. Vamos lá. Primeira causa do surgimento da filosofia, a invenção do calendário. Sabe essa ferramentazinha que a gente usa para contar os dias? A invenção do calendário foi importantíssima. Por quê? Porque contando os dias, você tem uma maneira de contar exatamente a passagem do tempo. Você começa a perceber que a natureza segue um ciclo. Que ela não age, que a natureza, as coisas não acontecem na natureza de uma maneira arbitrária. Quando os deuses querem chover, vai e chove. Você começa a perceber que, na verdade, há uma época do ano que sempre chove. E há uma época do ano que sempre é seca. Então não é porque os deuses que querem que chove, querem chover, que a chuva vai lá e acontece. Então a invenção do calendário desmistificou os ciclos da natureza. O que mais? A introdução da moeda. Não foram os gregos que inventaram a moeda, mas a moeda foi introduzida na Grécia por volta aí do século VII a.C., né? O que é que a introdução da moeda fez de importante para o surgimento da filosofia? Facilitou o comércio e fomentou ideias abstratas. Como assim, professor? Facilitou o comércio, é claro, né? Por que é que a moeda facilita o comércio? Porque facilita as trocas. E por que é que fomenta ideias abstratas? Porque o valor da moeda, que é o valor monetário, ele não é um valor concreto. Você não utiliza a moeda mesmo para nada. A moeda só tem valor enquanto você puder trocar ela. Então, qual é o valor de uma moeda de R$1? Você não pode comer uma moeda de R$1, nem se vestir com uma moeda de R$1, nem morar, construir um abrigo com a moeda de R$1. Mas a moeda do R$1 possui um valor abstrato. Ela representa a ideia de um valor que não está representado concretamente, não está presente concretamente naquele objeto que você está segurando. Então a moeda de R$1 tem um valor que, na verdade, ele é um valor de ideia, né? A ideia de um valor, certo? É um valor abstrato. Então, quando a moeda começou a ser utilizada no comércio na Grécia, no século VII a.C., os gregos pouquinho em pouquinho, né, lentamente, começaram a se acostumar em pensar sobre a realidade de uma maneira mais abstrata, porque o valor da moeda é um valor abstrato. Continuando. O aumento das navegações no mar Mediterrâneo, né? As primeiras navegações do mar Mediterrâneo são muito mais antigas, são aí do século XIII a.C., século XII a.C., tá certo? Muito antes do século VII. Mas, inclusive, civilizações mais antigas que os gregos já navegavam pelo mar Mediterrâneo. Só que por volta do século VII a.C. houveram melhorias nas técnicas de construção de navios, melhorias nas tecnologias da construção dos navios, que possibilitou a navegação mais constante do mar Mediterrâneo, com menos perigo do navio virar, porque o navio estava melhor construído. E o que é que as navegações do mar Mediterrâneo fizeram de importante para a filosofia? Facilitou o contato com outros povos e desmistificou as regiões mais distantes do mundo conhecido. Então, se você leva em consideração o aumento do contato com outros povos e a introdução da moeda, o comércio com povos que não eram gregos aumentou muito a partir do século VII a.C. E esse comércio trouxe o quê? Novas ideias, novas noções, talvez até novas religiões, né? O contato do povo grego com o povo egípcio, por exemplo, vários pensadores gregos começaram a imaginar por que os egípcios tinham deuses diferentes dos deuses gregos. Isso começou a facilitar a transição do pensamento mitológico para o pensamento filosófico, tá certo? Outra coisa, a mitologia grega falava que as regiões longe, as regiões distantes da Grécia, como por exemplo a região da África, a região da Ásia, era habitada por monstros. Só que com a melhoria das navegações, quando o navegante grego chegava lá na África ou chegava lá na Ásia, ele percebia que na verdade não tinham monstros naquela região. O que é que tinha lá? Mais gente, pessoas, seres humanos, com novas ideias, com outros pensamentos, outras religiões, né? Os gregos aprenderam muito sobre astronomia, na verdade. Astrologia não, né? Mas na verdade naquela época astrologia e astronomia eram duas ciências relacionadas, né? Aprenderam muito sobre astronomia, tendo contato com os babilônicos, né? Aprenderam sobre geometria, tendo contato com os egípcios. Então o contato com outros povos foi muito importante para os gregos, né? E facilitou também o surgimento da filosofia. Redescoberta da escrita. Como assim redescoberta? É que a escrita foi inventada bem antes, na Fenícia. Por um tempo ela desapareceu. Os fenícios inventaram a escrita, depois pararam de escrever.
passaram aí um século ou dois sem escrever nada, e depois a escrita foi redescoberta, eles recomeçaram a escrever. Quando a escrita foi redescoberta por volta do século 8 a.C., e ela foi introduzida na Grécia, os gregos pegaram o alfabeto fenício e adaptaram, criando um alfabeto grego, que os romanos depois adaptaram para o alfabeto romano. Mas isso significa que os gregos começaram agora a ter sua própria escrita com suas próprias letras. Isso facilitou o quê? Registro de ideias e provas. Por exemplo, a matemática começou a exigir provas escritas, de demonstrações escritas lá passo a passo, tá certo? Para poderem ser reproduzidas. Então a redescoberta da escrita facilitou muito esse debate de ideias, porque agora elas podiam ser escritas e reproduzidas, tá certo? E, para encerrar essa pequena lista, desenvolvimento da política. O que é que significa esse desenvolvimento da política? As cidades-estado, a polis, as polis gregas, começaram a crescer por volta do século 7 a.C., começaram a se multiplicar, surgir cidades novas. E com o aumento da vida urbana, o povo grego começou a ter um aumento dos debates políticos sobre essas cidades, tá certo? E esses debates políticos incluíam aí debates de ideias, que, claro, criou um terreno fértil para o surgimento de ideias filosóficas que podiam ser debatidas na praça pública, e se fossem ideias muito boas, escritas no papel, a introdução da escrita, tá certo? Então essas são causas de desenvolvimentos sociais, desenvolvimento tecnológico que ocorreram por volta do século 7 a.C., que foram muito importantes para o nascimento da filosofia, tá certo? Quem foi o primeiro filósofo? Foi Tales de Mileto, vocês estão vendo a foto dele aí no canto direito, tá certo? Da tela de vocês. O primeiro filósofo foi Tales de Mileto, está aí a data que ele viveu, final do século 7, né, antes de Cristo, até mais ou menos a metade do século 6 antes de Cristo. Viveu na região da Jônia, que hoje em dia é a Turquia, tá certo? Conta-se que Tales se sentia insatisfeito com as explicações do mundo natural, a partir de histórias de seres sobrenaturais, e buscou uma nova maneira de compreender a realidade através da procura por conexões entre os elementos da natureza. Então, enquanto que a mitologia explicava o mundo natural, estabelecendo conexões com elementos fora da natureza, a conexão entre a chuva e o deus da chuva, entre o vento e o deus do vento, Tales começou uma nova maneira de explicar a natureza, buscando conexões entre os elementos da própria natureza, sem buscar nenhum elemento sobrenatural. Sua principal teoria filosófica, e a primeira teoria da história da filosofia, já que ele foi o primeiro, né, foi que todo o cosmos deveria possuir o mesmo princípio. No caso, a água. A palavra princípio é bem importante, tá certo? Depois eu vou falar um pouquinho mais da palavra princípio aí para a filosofia de Tales. Consequentemente, todos os elementos do cosmos, ou seja, todas as coisas que existem, deveriam estar interrelacionados, né, conectados entre si, pois advém do mesmo princípio, porque se tudo nasce da mesma coisa, né, tudo vem do mesmo princípio, e também são regidas por esse princípio. Então, a palavra princípio em grego é arché, eu vou colocar no próximo slide a palavra arché em grego, tá certo? Ele não significa apenas a origem, como um ponto de partida que você larga e abandona aquele ponto de partida para lá, né? Você dá a largada na corrida e o ponto de partida fica para trás. Princípio, arché, essa palavra grega, ela significa muito mais o princípio no sentido de origem, mas também de regra orientadora interna das coisas. Da seguinte maneira, se você disser assim, que eu vou organizar uma prateleira de livros, você pode organizar uma prateleira de livros alfabeticamente, você pode organizar a prateleira de livros pela data de publicação, mas a organização dos elementos na prateleira, que são os livros, vai seguir algum princípio que você vai decidir. A ideia então veja como o princípio tem dois sentidos, né? De origem e de lógica interna que organiza os elementos daquele grupo, daquele conjunto. Para Tales, buscar o princípio das coisas, né? O princípio do cosmos, o princípio do universo, era descobrir a origem e também a lógica interna do mundo, tá certo? Então, para ele, o princípio era a água, o elemento físico água, mas a água também representaria aí, de certa maneira, um princípio lógico de organização do universo, tá certo? Então, não é só a água física, é também uma água ideal, abstrata aí, que Tales imaginou, tá certo? E o que mais a gente pode falar sobre Tales, né? Para Tales, então, o trabalho do sábio deveria ser buscar estas interrelações, as interrelações entre as coisas da natureza, e demonstrá-las com argumentos racionais, tá certo? Vamos lá, continuando. Com suas ideias, Tales de Mileto influenciou pensadores da Jônia e de outras regiões da Grécia que, durante alguns séculos, passaram a empreender os mesmos tipos de estudos.
Estes pensadores originais são classificados como sendo pré-socráticos, vieram antes de Sócrates. Sócrates é um filósofo que mudou muito a história da filosofia. A gente vai falar mais sobre Sócrates na próxima aula, tá certo? Mas primeiro, saber que essa galera lá que foi influenciada por Tales, durante alguns séculos, eles são classificados como pré-socráticos, por quê? Porque eles estudavam mais ou menos a mesma coisa que Tales estudava, a ideia de buscar um princípio da natureza, né? Quais são as características que unem os filósofos pré-socráticos? Vamos ver uma listinha aqui. Eles se concentram no estudo da natureza. O principal objeto de indagação dos filósofos originais, dos filósofos pré-socráticos, é a natureza, que em grego é physis. Está escrito em grego aí, né? Physis aí, entre colchetes, tá certo? Essas letrinhas esquisitas aí é physis no alfabeto grego. A utilização da observação e do raciocínio para alcançar conclusões sobre o mundo. Observação do mundo, raciocínio sobre as conexões que você descobre, tá certo? A conexão entre a nuvem e a chuva, entre a lua e a maré, são elementos da natureza que estão conectados, mas que você precisa observar e raciocinar para descobrir essas conexões. Compreensão do cosmos como um todo, ou seja, uma rede complexa de inter-relações. Então, em vez de pensar no universo como sendo um bocado de elementos que estão separados, um elemento não tem nada a ver com o outro, os pré-socráticos achavam que tudo tinha relação entre si. E o trabalho do sábio era desvelar essas relações a partir de uma observação atenta e de um raciocínio eficaz, tá certo? E o que mais? A busca por um princípio de tudo, como eu já havia falado há pouco tempo atrás, né? Arqué, está aí escrito arqué em grego, né? Essas letrinhas esquisitas aí é arqué em grego, que explica a origem e a organização interna das coisas no mundo natural. Então essas são as características dos pré-socráticos, tá certo? E aí eu coloco uma indicação para vocês aí, para ler mais sobre a busca pela arqué dos filósofos pré-socráticos, dê uma olhada lá no artigo arqué da Wikipédia. Quando você baixar esse slide aí na sala virtual, quando você for ver esse slide, você pode clicar nesse link que eu coloquei aí para ir lá para o artigo arqué, né, da Wikipédia. Inclusive a palavra arquivo vem de arqué, porque o arquivo é uma maneira de organizar as coisas, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado clara a aula. A gente falou de bastante coisa, né? Falamos de vários assuntos, né? Mitologia, o surgimento da filosofia, primeiros filósofos, né? Tales, a gente falou de bastante assunto. Mas espero que tenha ficado claro para todo mundo. E é isso. A gente se vê na próxima aula. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.